Olá, eu sou o Rafael e hoje eu e meu colega Jonathan vamos apresentar o exercício proposto para a aula de Físico-Química 3 do Instituto Federal de São Paulo. Antes de falar do exercício em si, vamos ter uma ideia sobre o que é conformação. As conformações, elas são a rotação de uma ligação que faz com que os substituintes eles ficam em eixos diferentes. Por exemplo, aqui nós temos os substituintes, eles estão opostos, ou seja, eles estão numa posição trans em relação entre eles, o carbono 1 e o carbono 4. Já aqui podemos ver que eles estão em uma conformação cis, eles estão mais próximos, né, no mesmo eixo. O que nós podemos tirar disso seria que podemos prever a estabilidade de cada substância, pois cada substituinte vai ter uma nuvem eletrônica. Se essas nuvens eletrônicas são muito grandes e eles estiverem muito próximos, como está aqui nesse substituinte cis, nesse caso ocorre uma interação entre as nuvens eletrônicas desses dois substituintes. Isso acarreta uma força de repulsão muito grande, com uma energia de repulsão muito grande, fazendo com que essa substância nesse estado, nessa conformação, ele tenha uma estabilidade menor do que na conformação trans, por exemplo. Dito isso, podemos ir para o exercício. Primeiramente, vamos ler o enunciado. Para o polietileno, a diferença de energia entre as conformações Gauss e trans é cerca de 3,34 kJ por mol. Calcule a razão do número de conformações trans e Gauss ao longo de uma cadeia a 100, 200 e 300 kelvins. Bom, primeiramente nós vamos utilizar uma equação. Número de conformações Gauss sobre o número de conformações trans. Nesse caso, aqui seria a razão de número de conformações que ele pede. Isso aqui é igual a 2 vezes o número neperiano elevado a diferença de temperatura menos a diferença de temperatura menos a diferença de energia, que seria esse valor aqui, 3,34. Isso sobre K, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura dada em Kelvin. A partir desta equação, nós vamos substituir os valores. Bom, então temos que essa razão ela vai ser igual a 2 vezes o número neperiano elevado a menos 3,34 vezes 10 a terceira. Nesse caso, 10 a terceira porque eu estou passando de kJ para joule. Então ficaria 3,34 vezes 10 a terceira joule vezes mol menos 1. Isso que sobre o número de Boltzmann, constante de Boltzmann, que é 1,380 vezes 10 a menos 23 joules vezes Kelvin a menos 1. Isso aqui vezes a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 mol menos 1 vezes o valor que a gente quer da temperatura. Nesse caso, vamos calcular para a primeira, de 100 kelvins. Para isso, nós vamos utilizar uma calculadora científica para calcular o resultado. Após realizar os cálculos, nós obtivemos um valor da razão da conformação Gauss pela conformação trans, um valor de 0,0358, podendo arredondar também para 0,0360. Esse daqui é o valor encontrado para a temperatura de 100 kelvins.
entre essas conformações na temperatura de 200 e 300 kelvins, basta utilizar da mesma equação substituindo T. Neste caso, nós teremos que a temperatura de 200 kelvins será igual a 0,2683 e a temperatura de 300 kelvins ela vai ser igual a 0,5241. Muito obrigado e até a próxima.